Olá, no programa de hoje eu vou conversar com Leandro Melo Frota, coordenador do Observatório de Saneamento Ambiental da Faculdade Instituto Rio de Janeiro. Olá, Leandro, tudo bom com você? Olá, Renata, tudo bem? Tudo jóia, tudo bom. Leandro, muito bem-vindo aqui ao nosso programa, viu? Opa, obrigado. É um prazer estar aqui hoje com você. Eu queria que você me falasse um pouquinho da sua formação e da sua experiência profissional. Claro, pô. Eu sou formado em Direito, eu sou advogado, atualmente diretor da OAB do Rio de Janeiro, diretor de Mudanças Climáticas e Desenvolvimento Sustentável. Sou mestre em Ciência Política e Relações Internacionais. Fui diretor da FUNASA, que é a Fundação Nacional da Saúde, que é uma autarquia do Ministério da Saúde voltada para o saneamento básico. Fui diretor do ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes, que é uma autarquia do Ministério do Meio Ambiente. Sou professor e faço parte, claro, um breve resumo do currículo, faço parte do Comitê de Monitoramento do Pacto Global da Água, né, e do Esgoto, a ODS 6, do Pacto Global da ONU Brasil. Uma ampla experiência aí em vários setores e segmentos da área ambiental, né, Leandro? Ah, sim, tive oportunidade de ser de banca de concurso público. Acho que eu tenho uma boa formação ambiental, acho que tenho um amor, né, pela área, né? Não, muito bacana. E hoje a gente vai conversar, então, sobre o novo marco do regulatório, né, do saneamento. Isso mesmo. Maravilha. E até acho que em questão aí essa ODS, né, que você mencionou. Fala para a gente, então, quais as principais diferenças, né, que esse novo marco do regulatório do saneamento trouxe comparado ao que já existia em termos de regulação de saneamento ambiental no Brasil? Olha, primeiro é importante sabermos o histórico do nosso saneamento aqui no Brasil, tá? Nós temos um déficit muito grande. O saneamento básico, ele é a política de infraestrutura mais atrasada do Brasil. Hoje nós temos aproximadamente 100 milhões de brasileiros, ou seja, quase a metade do Brasil sem saneamento e 36 milhões de pessoas sem isso, sem água para beber, água limpa para beber. Então esse era o histórico, tá, quando foi aprovado o novo marco do saneamento. O setor, aqui no Brasil, 94%, tá, do saneamento básico, ele é gerido pelo setor público e 6% pelo setor privado. Então, era importante, tá, naquele momento, naquela quadratura histórica, em 2018, quando iniciaram os debates, né, no governo anterior, e aí foram por 2 medidas provisórias que acabaram não indo para frente, e o governo atual, em 2019, aproveitou essas medidas provisórias. Era importante trazer o setor privado, trazendo mais segurança jurídica, porque para universalizar o saneamento, né? É inadmissível, em pleno século XXI, ainda termos 100 milhões de brasileiros sem esgoto e 36 milhões sem poder beber água limpa. Tá? E o que esse novo marco trouxe? Primeiro, nós passamos a ter uma agência reguladora federal. Tá? Antes nós não tínhamos, antes a regulação ela era estadual ou intermunicipal. Então nós passamos, a ANA, que antes era a Agência Nacional de Águas, ela passa a se tornar a Agência Nacional de Águas e Saneamento. Então ela regula o saneamento em conjunto com as agências reguladoras estaduais ou intermunicipais. Segundo, nós tivemos o fim do contrato de programa. O que era esse contrato de programa? Era aquele contrato que a concessionária pública fazia diretamente com os municípios, sem licitação. Agora não. Agora os municípios precisam licitar a sua água e seu esgoto, tá? Isso fez com que o país tivesse um boom de novas concessões de saneamento, inclusive no estado do Rio de Janeiro, onde está a nossa faculdade. Nós tivemos a concessão da Companhia de Água e Esgoto, a SEDAI, onde nós tínhamos uma outorga mínima de 10 bilhões
e foi concedido 4 blocos a 27 bilhões e meio, quase 30 bilhões, ou seja, quase 3 vezes mais do valor inicial. E tivemos a concessão, estamos tendo a concessão pelo Brasil inteiro. Tivemos no Espírito Santo, tivemos em Alagoas, vamos ter em Porto Alegre, vamos ter Pernambuco, Ceará, enfim. Então, há uma tendência que, com essa abertura desse novo marco, tá, as concessões passem a existir. Os municípios passaram, antes a obrigação era apenas dos municípios e do Distrito Federal. Agora não, agora os municípios podem dividir, eles podem criar consórcios, podem criar regiões metropolitanas, como tem aqui no Rio de Janeiro, região metropolitana. Então, ficou mais fácil para o município, tá, ele se organizar. E uma coisa ótima, agora nós passamos a ter o quê? Licitação, que é o que deveria ter, pelo menos, tá? A prioridade quando o Estado vai contratar bens e serviços deveria ser pelo processo normal de licitação. Claro que nós temos as exceções na lei, mas no saneamento só existia exceção, e aí, por isso, nós não tínhamos, vamos dizer assim, qualidade no serviço. Claro que estou falando de modo geral, nós também temos as exceções, temos empresas públicas, concessionárias de economia mista, por exemplo, que prestam um excelente serviço, mas a grande maioria não prestava. Então, com essa obrigatoriedade de termos licitação, tá, isso foi um passo importantíssimo, primeiro, para que o setor privado pudesse se organizar, e o setor público também, tá, porque ele não foi afastado desses processos licitatórios. O novo marco, ele estima, tá, que como o prazo... e agora passamos a ter um prazo para termos a tão sonhada universalização dos serviços de água e esgoto. Ou seja, o que é isso? É como se fosse a totalidade, tá, das pessoas em nosso país tendo esses serviços de água e esgoto, ou seja, as 100 milhões de pessoas passarem a ter esgoto e as 36 milhões passarem a ter água para beber. E o prazo ficou para 2033. Claro que há uma lacuna dizendo que se a gente não alcançar 2033 a universalização, faltam apenas 11 anos, né? Se eu fiz a conta aqui rápida certa, esse prazo pode ser ampliado para 2040. Calcula-se que de investimentos apenas em água e esgoto para universalizar, nós estamos falando de mais ou menos 700 bilhões. Tá? Isso tirando resíduos sólidos, né? Em resumo, aqueles lixões. Assim. Somando isso, nós temos mais 300, 400 bilhões aí. Então, hoje, eu costumo dizer que o mercado de saneamento ele é como se fosse o novo pré-sal aqui no Brasil. E, Leandro, você tocou num ponto, né, que acho que é muito importante. Realmente é impensável, né, a gente está em 2022 e ter a quantidade da população brasileira ainda sem um serviço de saneamento e mesmo a questão da água potável, né? Eu acho que não é um problema só do Brasil, mas a gente tem que olhar para os desafios do nosso país, né, os problemas aí a serem enfrentados. E realmente é muita gente ainda sem esses serviços, né? Eu acho que até essa discussão veio para a ONU e tudo mais, nas ODSs, pensando nas dificuldades de inúmeros países em atingir né, um número satisfatório, pelo menos, se bem que o ideal a gente sabe que seria 100% da população, mas estamos longe ainda de alcançar isso. E realmente é impensável, na atual conjuntura, a gente ter um número de brasileiros ainda sem esses serviços. A gente sabe que são questões aí que estão interligadas com saúde pública, com o desenvolvimento educacional das crianças. Tem várias outras políticas que se interligam nas questões básicas de saneamento e fornecimento de água potável, né? Então, realmente pensar e o governo olhar para isso é essencial. E me fala um pouquinho, né, quais são as principais dificuldades aí para a gente, de fato, atingir a universalização do acesso ao saneamento básico no Brasil, né? Como que você vê essas principais dificuldades?
Olha, primeiro, o saneamento ele nunca foi muito discutido aqui no Brasil, tá? Como eu deixei claro, é a política de infraestrutura mais atrasada de todas. E por que isso? Porque existe uma máxima no nosso país, acho que todo mundo aqui já ouviu, que obra subterrânea não dá voto. Ou seja, aquela obra que você não consegue botar uma placa agradecendo a alguém, isso não dá voto. Porque como é que você vai saber quem foi que fez aquela obra, né? E geralmente políticos gostam de obras em que eles possam colocar nomes, tanto deles quanto de quem ajudou a ter aquela obra. Então, o saneamento ele sempre foi o patinho feio, né? Com essa aprovação do marco, isso me deixou extremamente feliz. Eu tive o prazer e o privilégio de trabalhar no novo marco, né, para ele ser aprovado, me deixou feliz que esse tema passou a ser discutido nas faculdades, discutido nos colégios, discutido nas associações, e não só associações de saneamento. Esse tema passou a ser discutido nos órgãos de classe. Então, isso é importante, que é o debate, né? Quanto mais a sociedade entender do tema, quanto mais cultura sobre o tema nós tivermos, melhor, porque mais a gente vai conseguir cobrar dos nossos governantes, né? Então, esse foi o primeiro desafio, foi levar esse debate para a sociedade. O segundo desafio é vencer a agenda que nós estamos vencendo, deixando claro, a agenda ideológica, né? Por quê? Porque muita gente interpretou, tá, de maneira equivocada, que a aprovação de um novo marco, né, trazendo o setor privado, nós acabaríamos com o setor público, e isso não é verdade. O setor público está se reinventando, e que, nós tiraríamos a obrigação do Estado, ou seja, está na Constituição, que é papel, inclusive, do SUS, as políticas de saneamento, que nós retiraríamos do Estado e daríamos para o setor privado. E isso também mostrou que não é uma verdade. O Estado ele tem o seu papel importante e ele vem conduzindo esse papel, né? Nós temos, como eu falei, nós temos uma agência agora reguladora federal, que é para cuidar dessa regulação, porque imagine só, o saneamento ele é municipal, né? A titularidade, vamos dizer, em via de regra, é municipal. Nós temos mais de 5.700 municípios, então você imagina como é que ocorria essa fiscalização. Então, nós temos uma agência federal para botar um pouquinho, vamos dizer assim, não digo ordem na casa, porque parece que as agências estaduais elas eram bagunçadas, e pelo contrário, tá? Elas também estão aprendendo com esse novo marco, mas em ser um grande maestro. O papel da Ana é ser um grande maestro. Para dar um norte, né? Para dar um norte como política pública brasileira, né? Conduzir esse processo de governança regulatória. Então, a Ana vem fazendo esse papel. Agora, quais são esses desafios? Um deles, né? Primeiro, nós temos ainda uma infraestrutura muito ruim no nosso país, né? Nós temos outros fatores que atrapalham a questão do saneamento, como, por exemplo, ocupação irregular do solo, ausência de políticas públicas. Um marco ele é novo. Nós vamos ter agora, esse ano, um processo eleitoral, então, geralmente, as empresas elas costumam assegurar um pouquinho o investimento para ver como é que esse cenário político ele vai se desenhar, mas são questões normais que nós já tínhamos previsto. O marco ele completa 2 anos agora, então é um marco muito novo. Muito recente, né? A Lei 14.026 de 2020, ele completa 2 anos em 15 de julho de 2022, mas apenas 6 meses de aprovação da constitucionalidade dele no STF, porque quando ele foi aprovado, esse novo marco, existiu uma batalha jurídica imensa na nossa Suprema Corte. Então, eu digo que é um marco de 2 anos? Mas é um marco de apenas 6 meses de constitucionalidade. Então, esse primeiro 1 ano e meio foi um ano ainda de muita insegurança, poderíamos ter acelerado muito mais, mas o setor privado, apesar de ter
avançado muito, tivemos concessões importantes, eu citei até o caso do Rio de Janeiro, mas poderia ter sido muito mais se não tivesse sido judicializado. Mas isso também faz parte da democracia. Faz parte, concordo. E, Leandro, você comentou, né, a questão que realmente, acho que o saneamento ele acaba não aparecendo para os eleitores. E você tocou num outro ponto também, dos assentamentos, né, às vezes de você ter pessoas que acabam morando em locais irregulares. Isso também acaba não trazendo voto, o retirar as pessoas dessa localidade, né? Então, questão de drenagem, saneamento, tudo que é obra, né, que acaba não aparecendo, que acaba sendo feito debaixo do solo, realmente os políticos ainda têm essa visão de que não traz voto. Mas, né, vamos ver se isso muda, porque eu acho que todo mundo quer ter um direito, né, a ter uma qualidade melhor de vida. É um pleito dessas populações, e como eu até já comentei, eu acho que você acaba melhorando toda uma outra infraestrutura que é necessário, né, para um direito aí fundamental que a gente tem, até mesmo como garantia na nossa Constituição Federal. Então, realmente, a gente precisa mudar um pouco essa visão, né? E como você bem colocou, é uma norma nova, que trouxe já alguns avanços, mas que a gente ainda precisa avançar bastante, né? E me fala um pouquinho aí, né, quais são essas metas que o Brasil tem e como a gente faz para garantir que essas metas sejam cumpridas, né, até 2033? Olha, Renata, excelente pergunta. Antes de mais nada, é importante apenas pontuar a sua fala anterior e dizer o seguinte: pouca gente sabe, mas saneamento, antes de mais nada, ele é política de direitos humanos, tá? É política de cidadania. A pessoa, ela passa a ter, quando você avança naquela política de água e de esgoto, ela passa a ter aquele sentimento de pertencimento de sociedade, porque essas pessoas são excluídas, tá? Quando você investe em água e esgoto, você está fazendo o que, em resumo? Você está resolvendo a extrema pobreza do nosso país, que é o que diz a Constituição Federal. Tá? Então, esse ponto é importante ser dito. Saneamento, eu comecei dizendo que ele é a política de infraestrutura mais atrasada, mas também é a política de saúde pública mais atrasada, é a política de direitos humanos mais atrasada e é a política ambiental mais atrasada do nosso país. Então, não é apenas uma política de infraestrutura, como se fosse você construir um novo aeroporto, um novo porto, aumentar uma rodovia, investir em ferrovia. São políticas importantíssimas de infraestrutura, que ligam o nosso país ao mundo ou liga os estados entre si. Ok, mas o saneamento você reduz a pobreza, tá? E você traz aquela pessoa que hoje está à margem da sociedade, né? Para ser sociedade e se sentir a sociedade. Não é apenas uma conta que você manda de água e de luz, no caso de água, e que é importantíssima, porque muitas dessas pessoas não têm conta em seu nome e elas não conseguem comprar nada para suas casas, elas não conseguem receber uma carta, ela tem que deixar o endereço, tem que ser do vizinho ou da associação comercial. Então, você não só reduz a pobreza, não só leva saúde para essas pessoas, não só você protege o seu direito fundamental humano, porque água é vida, né? As pessoas que não bebem água morrem, mas você também tem aquela coisa muito bonita de cidadania, de você trazer aquela pessoa para a sociedade, resolvendo ou diminuindo muito aquele conflito, tá? Nosso conflito de ricos e pobres, você passa a diminuir essas desigualdades que são tão comuns aqui em nosso país, infelizmente. Agora, o que fazer, né? Antes de mais nada, como eu deixei claro aqui, primeiro que nós estamos em um processo eleitoral. É importante que a sociedade como um todo, ela vá em seus candidatos e pergunte qual é a ideia deles para o saneamento básico. É para o saneamento em seus estados, é para o saneamento nos municípios, porque, como eu falei, aqui são 100 milhões de pessoas. 100 milhões é metade do nosso país.
Fazendo uma conta bem básica aqui, é como se a cada 3 brasileiros, um não tivesse esgoto. Isso é absurdo. E essa ausência de esgoto nós encontramos em grandes cidades, não é só naquelas cidadezinhas pequenininhas lá no interior do Norte e Nordeste. É claro que há um déficit muito grande do Norte e Nordeste e nós precisamos, e o novo marco vem para isso, para levar acabar com essas desigualdades regionais, é como eu disse aqui, mas também em grandes cidades do Sul e Sudeste, nós temos um déficit muito grande de água e de esgoto. Então, acho que, antes de mais nada, o nosso papel como sociedade organizada é cobrar, tá? É fiscalizar. E estamos dando passos importantes, que quando nós temos uma entrevista dessa, nós estamos fazendo o quê? Informando. Eu acho que a educação ela é a melhor arma, né? O conhecimento ele é a melhor arma. Se você conhece os seus direitos, você sabe o que cobrar. Se você tem noção que você precisa ter água, você precisa ter esgoto, e falamos aqui da ONU, a COP 27, que foi a COP passada, e o Fórum Econômico Mundial, eles deixaram claro que para frear as mudanças climáticas no mundo, nós precisamos resolver o problema de água e esgoto. Tá? Para o mais pobre, que é o que mais sofre de água, para ele, mudança climática é falta de água. Porque não adianta a gente mostrar para ele aquela imagem triste, tá, do urso polar num pequeno gelo, que ele vai olhar para você e vai falar assim, poxa, que triste, mas eu não tenho água para beber. A água não chega até aqui. Se você diz que pode ter um degelo e com isso aumentar o nível do mar, ele vai falar assim, poxa, será que eu vou passar a ter água? Porque ele não tem água para beber. Que é uma coisa básica do ser humano, né? Ele não tem esgoto tratado. Se a gente for parar para ver, crianças não estão indo para a aula, para o colégio, porque elas sofrem ainda de doenças que são oriundas da ausência de tratamento de esgoto. A falta de esgoto, ela ocasiona vários problemas. Nós temos problemas graves de direitos humanos, que eu citei aqui, não só de cidadania, mas afronta ao direito fundamental à vida, né, que você está bebendo água. Nós temos problemas graves de meio ambiente, nós temos problemas graves de direito das mulheres. Tá? Então, assim, é um pool de problemas que o novo marco veio para tentar solucionar, tentar resolver. É claro que não existe fórmula mágica, mas acho que o papel das instituições é informar, fiscalizar e cada um aqui fazendo o seu papel. Você tocou num ponto que sempre nas minhas aulas eu comentava com os meus alunos, né? A gente não tem ainda o costume, antes da eleição, perguntar, né, para os candidatos qual a política ambiental. E após, cobrar, né? O que você fez daquilo que você propôs? A gente não tem essa cultura política ainda na nossa sociedade. E é fundamental, né? Porque depois todo mundo fica reclamando, eu não tenho água, eu não tenho saneamento, a linha de ônibus não me atende, mas tá, e na eleição? O que você fez, né? Você pesquisou, de fato, a proposta de campanha, né? A proposta política para aquilo que você entende como o que precisa ser melhorado na sua cidade, no seu município, no seu estado, no seu país? Ninguém vai atrás disso, né? Era uma provocação que eu sempre fazia para os meus alunos nas aulas de direito ambiental. O que vocês sabem dos projetos, das campanhas na área ambiental? Ninguém sabia nada. Então, eu acho que a gente precisa mudar, de fato, essa cultura e passar a exercer a nossa cidadania. E realmente, né, acho que oportunidades como essa é levar, disseminar um pouco o conhecimento, mas também levar um pouco a questão crítica, né, para que todos possam exercitar um pouco mais a cidadania, para a gente poder construir um país melhor. Porque um país ele não se faz só de leis. Lei a gente tem, mas eu acho que realmente implementar, o fiscalizar. Todo mundo é fiscal da lei,
né, direto ou indiretamente, então a gente tem o nosso papel, sim, a gente tem que contribuir para que a gente tenha uma sociedade melhor. E realmente, você tocou num ponto, né, não adianta falar em aquecimento global para quem não tem água potável para beber, né, para quem não tem um endereço, não consegue se cadastrar, não consegue receber uma correspondência. É muito triste, né? A pessoa perde até dignidade, porque ela se sente não pertencente a essa sociedade, né? Ela se sente descriminalizada em todos os sentidos, né? Não tem os serviços básicos. E daí como que você quer falar de educação para essa pessoa? Fora todos os problemas aí que a gente tem falado, inerentes, que realmente afetam a saúde, né? A gente tem um atraso muito grande na educação das crianças, por problemas, muitas vezes, de desenvolvimento, de disponibilidade para estar numa aula, porque realmente aí tem doenças que já estão, né, erradicadas em muitos lugares, mas quando você não tem um saneamento básico adequado, realmente você tem um problema de saúde muito grande que afeta essa população, né? Então, são questões que, para quem está, muitas vezes, em grandes cidades, passa desapercebido, né? Não é uma preocupação nossa do dia a dia, mas pela conta que você apresentou, é chocante a gente escutar esse número de pessoas no Brasil que ainda são afetadas pelas questões de saneamento e falta de água de qualidade. Olha, eu costumo dizer o seguinte, que a ausência de saneamento básico no nosso país é o maior crime ambiental, é o maior caos ambiental e humanitário de nossa história. Eu costumo até chocar as pessoas, mas é claro que com dados, né, que o grande problema do Brasil não é a Amazônia, e deixando claro, é óbvio, tá, que a Amazônia ela é importante, mas o problema não são as queimadas. O maior problema ambiental e humanitário do país é a ausência de saneamento básico, porque é inadmissível 100 milhões de pessoas. Gente, olha o número, 100 milhões de pessoas, mais ou menos 2 ou 3 uruguais, não tem saneamento básico. A gente nós que somos aqui da cidade, a gente se preocupa muito com locais onde nós não estamos, e choca mesmo ver uma floresta pegando fogo, isso choca, óbvio. Eu fui do ICMBio, sei da dificuldade que é de você tentar evitar um incêndio e depois tentar resolver esse incêndio. Mas também choca saber que nós não temos esgoto. O país do 5G, o país que discute 5G, o país que discute ciência, tecnologia, inovação, não tem o básico. E digo mais, hein, Renato, eu brinco dizendo o seguinte, o saneamento, né, a gente sabe que saneamento é água, esgoto, resíduos, drenagem e tal. Saneamento básico é água e esgoto, mas o nosso país ele não podia ser básico, ele tinha que ser saneamento avançado. Porque o que é básico? Básico é aquilo que todo mundo tem. Então, se eu viro para você e falo assim, vamos numa festa, e você me perguntar qual roupa, e eu falar básica, você sabe, olha, é uma calça jeans, é uma blusa normal, é um tênis ou uma sapatilha, não sei, mas é algo básico. Se alguém falar para mim, eu vou entender que não é terno, não é gravata, não é um smoking, é uma calça jeans, é um tênis e uma blusa que pode ser polo, pode ser uma blusa normal, tal. Então, básico é o que todo mundo tem. A gente não tem básico aqui. Nós temos saneamento avançado, porque só uma minoria tem, tá? O nosso e outra, né? Eu não estou nem discutindo a qualidade da prestação do serviço, estou discutindo quem tem e quem não tem. E é uma discussão, né, assim, que iniciou no século passado, né? Se você pegar as questões do desenvolvimento das cidades, essas são discussões, né, do final de 1800, começo de 1900, onde você vê sistemas de drenagem, o crescimento das cidades, como que vai ser esse desenvolvimento. E nós estamos, né, 2022, ainda discutindo o que é o básico. Então, realmente choca. Né? Choca saber que as pessoas têm celulares, dá mais ou menos 2 para cada brasileiro, e não tem esgoto. Sofre
a gente perceber que nós tivemos uma grave pandemia, que é problema de saúde e ambiental, tá? E essas pessoas tiveram que ter aulas em casa ou em outros locais com esgoto a céu aberto. Então, isso choca, entendeu? Choca saber que nós nunca nos preocupamos em resolver algo que deveria ser básico, né? A pessoa ter ali um mínimo de dignidade. A gente sabe que é utópico demais resolver a pobreza, né, de todo mundo, igualar a sociedade, isso é extremamente utópico. Agora, o básico, né, a pessoa ter aquela infraestrutura mínima para ela sobreviver, para ela poder educar, para ela educar seus filhos, empreender, isso aí acho que é o mínimo que o nosso Estado ele deveria dar. E deixando claro aqui, a política de saneamento, ela fracassou em todos os governos, tá? Isso não é um discurso ideológico A, B ou C. Porque se tivesse dado certo, nós não teríamos 100 milhões de pessoas sem esgoto. Então, é matemática pura, né? Então, eu costumo dizer que o saneamento, infelizmente, tá? Ele não tem bandeira política, ele não tem cor ideológica, ele é um problema grave de direitos humanos, é um problema grave ambiental. Quem é do Rio de Janeiro sabe que é piada. E aí, para finalizar, todo candidato a prefeito diz que vai despoluir a Baía de Guanabara. O que é a Baía de Guanabara? É problema de esgoto, são resíduos sólidos. Eu brinco que não existe peixe sofá, peixe geladeira, peixe TV. Isso somos nós, humanos, que, por uma ausência mínima de educação ambiental, estamos poluindo o local onde a gente vive, né? Então, é prazeroso saber que no contrato de concessão no estado do Rio de Janeiro, o papel de despoluir a Baía de Guanabara passa a ser do setor privado, entendeu? Tem lá a penalidade se eles não fizerem isso. Então, é uma animação você conseguir ver que estão juntando realmente, entendendo que saneamento não é só política de infraestrutura, é política de direitos humanos e política ambiental. Não, perfeito. E, Leandro, eu sei assim que o desafio é enorme, né? E a gente já colocou que acho que compete muito também a nós fazermos as cobranças, mas como que você vê que, de repente, o governo ou o país poderia ajudar um pouco no desafio aí de fato, de melhorar ou mesmo de cumprir essas metas de desenvolvimento? Olha, em primeiro lugar, acho que o país ele deu um passo quando ele criou esse novo marco do saneamento básico, quando o marco ele foi aprovado no nosso Congresso Nacional, porque eu costumo dizer que é a maior política pública de prevenção ambiental do mundo. Tá? Nós estamos falando de 100 milhões de pessoas, então isso é uma política ambiental e humanitária gigantesca. Se a gente alcançar 2033 com o saneamento universalizado, nós vamos ter conseguido realmente resolver esse problema crônico. Agora, acho que os investidores, né, eles antes de mais nada, tanto o setor privado quanto o setor público que investe em saneamento, que quer empreender na área, que quer resolver esse problema, eles precisam de segurança jurídica, né? Então, o saneamento ele não pode ser uma política de governo, ele tem que ser uma política de Estado, né? Ele não pode ser aquela política do governo X, ele tem que ser uma política, não importa quem vai vencer as eleições, o importante é que a pessoa entenda que ela não pode mudar esse norte, que nós temos que seguir adiante, porque nós precisamos mudar a vida, de fato, das pessoas, né? Então, acho que se os políticos entenderem, tá, que o saneamento, a ausência de saneamento é uma triste realidade brasileira e que a gente precisa avançar, tá? E não criando problemas, né? Não criando dificuldades, eu acho que o setor por si só está mostrando apetite, está mostrando vontade. São 700 bilhões até 2033, são milhares de empregos diretos e indiretos, pagamento de imposto, assim... São inúmeros benefícios para o país, né? Não só em termos ambientais, claro, mas, né, você acabou de falar a questão de emprego, de impostos, então realmente
você tem uma melhoria geral, né? Não é só na questão pontual do saneamento, mas você tem aí vários outros benefícios por detrás. E a princípio, pelo que eu estou entendendo, é uma meta factível, né? É super factível. Temos ainda, claro, alguns entraves, temos que pensar seriamente como nós vamos resolver a questão social, e não só a questão ambiental, mas social dos lixões em nosso país, porque a gente sabe que lixão não é só um problema ambiental, você resolve esse problema ambiental, mas você precisa pensar o que fazer com essas famílias que vivem, né, do lixão, lixo, né? Tivemos até uma novela aqui no Brasil falando sobre isso. Então, muitos pais pagaram colégios, faculdades, do dinheiro do lixo, né? Então, nós temos essa realidade. Então, não dá para fechar o lixão sem pensar nessas pessoas. Então, nós temos problemas sociais que precisam ser avançados, mas eu vejo que esse primeiro passo, nós tivemos 2 passos importantes. Primeiro, a lei, tá? A gente sabe que o nosso país tem grandes leis que muitas das vezes não são seguidas, né? O segundo passo foi a nossa Suprema Corte declarar que esse marco ele é constitucional, então isso já levou a segurança jurídica, tá? E agora fiscalizar, tá? Fiscalizar contratos, fiscalizar se aquela empresa que entrou naquela concessão, se ela está fazendo um bom trabalho. Temos os órgãos de controle, temos as agências reguladoras, o Ministério Público, a OAB, enfim, temos a academia, que é um centro de debate, um centro onde nós vamos levar ciência, tecnologia, inovação. Então, nós temos vários espaços democráticos que a sociedade não só pode bater na porta para pedir auxílio, como para participar, tá, dessa mudança que, creio eu, sendo otimista, tá, é a maior mudança ambiental e humanitária do nosso país. Não, perfeito. E você tocou num ponto que eu acho super importante, a questão da manutenção de um projeto, né? Não é porque você muda o governo que você precisa derrubar tudo que foi feito e refazer de uma outra forma. Eu até estava falando aí, eu lembrei, eu fiz meu mestrado na França, né, em meio ambiente e políticas públicas. E eu fui para a França logo que eu me formei na faculdade. Eu me formei com 21 anos, então eu fui novinha, né? E você sabe que uma das coisas que me chocou quando eu cheguei lá era justamente isso, a manutenção das políticas, né? Então não é porque se troca de governo que você desfaz, né, desconsidera o que foi feito, critica e começa de uma outra forma. Não, lá você tinha continuidade. E isso foi uma coisa, acho que até, né, pelos meus 21 anos, que eu falava assim, nossa, que diferente que aqui acontece, né? Talvez ingênuo ainda, né? E realmente, porque a realidade no Brasil de fato, o desconsiderar, né? Porque não é do meu partido político, porque não tem o mesmo pensamento, então eu tenho que criticar, eu tenho que desconsiderar o que foi feito para começar a fazer de uma outra forma. E não é isso. E a gente vê que, de fato, o crescimento, ele precisa dessa continuidade, porque senão em 4 anos, o que você faz? Você não faz nada, né? Mal dá tempo de você iniciar a obra, porque você tem o tempo de projeto, você tem o tempo de licenciamento, de mobilização para começar a obra, deu os 4 anos, você não fez nada. Então, essa continuidade ela é essencial, né? E não é porque é de um outro partido político que não deva ser considerado, não, é projeto de país, é projeto de cidade, é projeto de Estado. Então, ele deve ser pensado para nós, né? Para o cidadão, para a melhoria da qualidade de vida, e não simplesmente porque é tal governo ou outro governo, ou posições políticas diferentes, né? Então, você tocou aí, eu estava fazendo essa regressão aí, eu achei bacana comentar. E, Leandro, né, a nossa conversa aí está muito interessante, mas para a gente poder finalizar, que mensagem você passaria para os nossos espectadores? Olha, primeiro otimismo, tá? Eu costumo dizer que a área ambiental ela deixou de ser uma área ideológica para ser uma área pragmática, tá? Antigamente a área era muito criticada porque acreditavam que só quem era da área eram ativista, né? Hippies,
ou outras coisas do tipo. Agora não, agora nós temos pragmatismo, agora nós temos um mundo inteiro entendendo da importância da área ambiental, nós temos, que isso aqui dá uma longa conversa, mas nós temos um movimento muito bonito chamado Retomada Verde, que é da COP, que é do Fórum Econômico Mundial, né, nós tivemos uma pandemia e o mundo entende que agora, para ter essa retomada, ela precisa ser, antes de mais nada, verde. Tá? Nós temos aí mercado para quem tem vontade, mercado de saneamento está crescendo muito, infraestrutura verde. O nosso país hoje ele vem fazendo projetos pautados com uma infraestrutura verde. Isso não é defesa do governo, não. Isso tem sido uma imposição do mundo. Tá? Hoje nós temos uma geopolítica verde muito forte. Então, hoje eu sempre digo que empresas pequeno, médio, grande porte, pessoas, quem não tiver noção da área verde, quem não tiver noção de meio ambiente, vai ficar à margem da sociedade. Tá? O mundo realmente mudou e nós estamos numa área que ela não só é uma área apaixonante, como é uma área que, de fato, muda a vida das pessoas. É muito bonito você saber que você pode levar água limpa, você pode levar esgoto tratado e que você pode resolver problemas básicos humanitários que passam muito pela área ambiental. Então, é uma área apaixonante e convido aqui a todos que estão nos assistindo ou quem vai nos assistir depois para conhecer um pouco das áreas, né? Conhecer o saneamento básico, conhecer a área ambiental. Tenho certeza que vocês vão ficar apaixonados e tenham certeza que hoje é a área que tem mais mercado no mundo, tá? Não só aqui no nosso país, para quem tiver interesse, paixão e vocação. Não, maravilha. Leandro, a conversa foi apaixonante, pelo menos para mim, né? Realmente gostei muito de conversar com você. Agradeço sua participação no nosso programa, acho que foi muito informativa, né? E trouxe esse pensamento crítico que eu acho que é muito importante para todos. Olha, eu te agradeço a oportunidade, foi também super apaixonante para mim. É uma área que dá para se falar aqui o dia inteiro, sem de fato cansar. Olha, eu te agradeço, me coloco aqui à disposição, tá, para os próximos. E já está convidado, porque realmente acho que tem muita coisa aí para a gente conversar. Perfeito, maravilha. No programa de hoje, eu conversei com Leandro Melo Frota, coordenador do Observatório de Saneamento Ambiental da Faculdade Instituto Rio de Janeiro. Muito obrigado a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.